Olá, roteiristas, sejam muito bem-vindos ao podcast aqui do Sebrae. Hoje a gente recebe a Carla Kozer. A pronúncia é essa mesmo? É essa mesmo, tá correto, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ah, boa! Então a gente vai bater um papo com a Carla, que é a consultora aqui do Sebrae, aqui de Campinas. Nós estamos no escritório, numa sala aqui do Sebrae, como você pode ver, inclusive, com o banner que está ao fundo dela. E o bate-papo aqui, sempre como você já está acostumado nos outros podcasts, super leve. A gente vai bater um papo bastante sobre a região, mas sem mais delongas, eu queria agradecer a Carla, que está representando aqui o Sebrae, por nos receber. Foi bem bacana. Eu mal entrei aqui no escritório, ela já estava ali de olho, viu uma van colorida, imagino que já estava avisada que a gente ia chegar, o horário, etc. Já estava de butuca já. Então, eu vou apresentar a Carla para vocês, mas eu vou pedir para o Fabrício inicialmente liberar a vinheta para a gente poder começar o bate-papo. Solta a vinheta aí, Fabrício. Bom, cara, muito obrigado por nos receber. É muito bacana estar numa cidade que eu vivi, eu morei aqui, não lembro de absolutamente nada, mas eu sempre tive uma imagem, por ter passado por aqui, de uma cidade grande, poderosa economicamente, uma referência para o estado e uma pós-feira do empreendedor. Eu posso dizer para você que é como se fosse a minha primeira viagem, porque a Feira do Empreendedor foi muito bacana, foi muito especial para a gente. Então, muito obrigado por nos receber. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, eu agradeço aqui a visita do Roteiro Empreendedor, do Leandro. Foi realmente, a gente já estava aguardando vocês, bem ansiosos, É um prazer contribuir com o seu canal, contribuir com o seu trabalho, Ele falou, me apresentou, eu sou a Carla, mas ele falou assim, Kozer, Tá certa a pronúncia? Eu falei, tá, e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo cozinhar, gente. Além de cozinhar, eu amo conhecer novos lugares e pessoas. Então, antes de começar com o nosso bate-papo, a gente estava trocando uma ideia sobre vida nômade, sobre a questão dessa nova realidade do trabalho, a questão do trabalho, do projeto que ele tem, e assim, minha admiração por você e por você ter dado a partida nisso. Então, é um prazer para o Sebrae estar aqui contribuindo com você. Antes de mais nada, ou antes de qualquer coisa, que aprendi com uma jornalista, não é antes de mais nada, é antes de qualquer coisa. Bom, diga para o pessoal o porquê que a vida nômade é um assunto tão fácil para você. Sim, a Carla, como funcionária aqui do Sebrae, tem um projeto pessoal, que eu estou montando uma Kombi Home junto com o meu marido, minha filha de 3 anos, um projeto para sair da rotina, para passear, para conhecer, para vivenciar o novo, E a gente está montando nesse processo de montar, de estruturar. Então, quando eu fiquei sabendo, Leandro, que você vinha, eu fiquei muito contente. Eu falei assim, porque a gente já admira quem faz isso e você faz isso como profissão, não só como lazer. Então, é uma questão pessoal aí também, que eu já estava te seguindo. Legal. E aí, te receber aqui é bem de encontro, Mostrar também o que a nossa região, Campinas, Regional Campinas tem 22 cidades, que a gente atende, e a Regional Campinas atende desde o Circuito das Águas, que a gente tem a questão do turismo, Serra Negra, Socorro, região das águas ali. São 9 cidades que estão no Circuito das Águas. Depois a gente tem aqui a Campinas, que é uma grande metrópole, com muita tecnologia envolvida, muita oportunidade, muita universidade. E a gente também tem as cidades aqui em torno, não menos importantes, como bem populosas, como Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, que tem esse protagonismo nos negócios. É uma região muito rica em oportunidades, não estou falando só economicamente, mas em oportunidades, porque é uma região em pleno vapor, em pleno crescimento, com várias possibilidades. Eu tenho perguntado em todas as cidades que eu visito sobre o equilíbrio entre comércio, serviços, indústria e agro. E tem sido muito unânime o equilíbrio, pelo menos nas primeiras que eu visitei. Acho que a sua resposta não vai mudar muito com relação a Campinas, Sim, a gente tem de todos os setores aqui, A economia muito assim, fortalecida, e a gente tem, mais em destaque mesmo, o setor de serviços, Não tem uma alguém relação... Alguém saiu do muro, finalmente.
assim, eu digo para vocês, em concentração de empresas, lógico, a cidade de Campinas, né, mas seguida aí por outras cidades, como Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, tem grande concentração, mas a gente vê um grande destaque para o perfil dessas empresas. Mais de 50% dessas empresas que são formalizadas na nossa região são do microempreendedor individual. Que legal. Então, vou te dizer aí, 54%, seguido aí das microempresas, das EPPs, e a grande parte do setor de serviços, seguido pelo comércio, em terceiro lugar a indústria, e lá um pouco para baixo o agro, não menos importante. Não, né? Esse é o ponto. Você dizer que um é mais forte do que o outro não quer dizer que os outros são fracos. Isso. É só uma questão de tendência da região. E da característica da região, né? Pois tem, na questão do agronegócio, a gente tem 2 projetos aqui na nossa regional de extrema importância, que a gente vem batalhando muito com os produtores de café e de cachaça do Circuito das Águas Paulista, buscando uma indicação geográfica, né, que eles sejam reconhecidos pelo café da montanha, pela cachaça de alambique. Então é um processo que vem sendo construído há anos no Sebrae com esses empreendedores, e a gente está em vias de conseguir essa indicação geográfica. Isso vai abrir mercado, isso vai trazer oportunidades para esses empresários. Até mesmo você falou da Feira do Empreendedor, né? A gente teve a Feira do Empreendedor de 4 a 7 de outubro, ou de 7 a 10 de outubro. De 7 a 10 de outubro, sim. Nós tivemos... Na verdade, de 7 a 11 de 7 de outubro. A 11, eu não posso esquecer essa data, porque eu estava estacionado lá dentro. Né? Eu Olha, perdi de te conhecer lá. Pois é. Na verdade, a feira era tão monstruosamente grande que eu recebi raríssimas visitas. Por quê? Porque quando terminava o horário da feira, o pessoal estava completamente cansado. E enorme a feira, né? Exato, era muito grande, foi fantástico realmente a feira. Então, de 7 a 11 de outubro, nós tivemos a Feira do Empreendedor, e lá a gente pôde ver, né, essa importância do empreendedorismo, esse movimento de pessoas. Do Campo à Mesa tinha representantes da região. Isso, nós tivemos um stand, né, do Campo à Mesa. Eu vi até que no seu material você já filmou lá. Fizemos o stand, Reels, vai você sair fez também vídeo no canal. Eu estava trabalhando nesse stand do Campo à Mesa e... a gente não se encontrou lá. Eu conheci a Williana. E ela estava lá também comigo, estávamos bem próximas. Mas o que eu achei interessante, né? Tinham diversas atrações na feira, mas no Campo à Mesa a gente pôde ver a força, né, do agronegócio. Então, é como você falou, não é porque ser menos, né, ter um menor número de empreendedores que ele não é representativo numa região. E lá nós estávamos com os produtores de cachaça, de café, Associação de Cafés Especiais, né, o grupo lá, aqui da nossa região, estava dentro desse stand, mostrando toda a força e a busca pela indicação geográfica. Então é um projeto com muito carinho que a gente toma aqui, né, que a gente cuida e que a gente espera colher aí os louros, né, colher as vitórias, aí os troféus em breve. Que eles sejam reconhecidos. Essa indicação geográfica é interessante, eu não sei, eu preciso aqui apresentar as minhas limitações de conhecimento também. Eu achei que era algo muito institucional, muito particular. Não, pelo que eu estou entendendo, é algo tão importante que é para o mercado. A indicação geográfica vale para o mercado. Isso. É como os espumantes produzidos de champanhe na França. Existe a indicação geográfica, né, que só é produzido aquele champanhe na região de Champagne, na França. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós não podemos usar o termo champanhe, porque é da região de Champagne. Nós usamos o termo espumante. Entendi. Então, em Minas, nós temos os queijos da queijo da canastra. Sim, sim. Né? Ele tem uma indicação geográfica que o queijo é feito daquela forma, naquele método, com aquela qualidade. De lá. De lá, com aquela regionalidade. Então a gente busca a indicação geográfica do café, justamente porque a gente tem um café de altíssima qualidade, um café de altitude, que tem notas, né, aí composições, né, diferentes, que trazem a gente fala o terroir, né, que tem essa característica dessa região. Não entrando aí tanto no campo técnico, né? Não, mas café vale. Não sou uma especialista. Eu gosto de beber café, sou uma boa bebedora, mas não sou especialista de café. Sim. Mas assim, representar que aquela indicação geográfica é um selo que reconhece e demonstra a força e a particularidade daquela produção para todo o estado, né, para todo o Brasil, até para fora, né, para uma exportação. A gente ficou muito evidente para mim, muito marcante, na verdade, para mim. Eu vou perguntar, talvez não seja, eu cometo uma gafe aqui, mas a Fazenda Benedetti
Benedetti. Benedetti. Isso. É daqui da região. Isso, é na região que ela... Não errei. Não, tá aqui é um dos lugares que eu pretendo visitar. Ele nos convidou, né? E ficamos de conhecer a fazenda. Inclusive compramos um licor de chocolate branco. Tivemos um encontro de campistas. Tem que provar o licor de café. Não tinha mais, tinha acabado. Você viu, né? Foi um movimento muito grande na feira, né? Eu queria ter experimentado. Mas tivemos um encontro de campistas de motorhomes em São José dos Campos nesse final de semana. E o licor de chocolate branco ficou pela metade já, porque o pessoal adorou, já quis saber de onde era, já falou que ia fazer encomenda. Assim, já dá para trazer aí, já dá para trazer todos, fazer um encontro aqui na nossa região, né? Fazer um encontro, a gente tem um outro projeto que a gente tem muito carinho aqui na região, que é um projeto que a gente chama Juntos pelo Circuito das Águas. É um projeto de desenvolvimento local do turismo. Então, a empresa Fazenda Benedetti, né, você conheceu o Jorge, ele faz parte tanto do projeto de turismo como faz parte da busca da indicação geográfica do café e da cachaça. Então é um cliente assistido pelo Sebrae Campinas e além de quem gosta de empreendedorismo e acompanha o nosso canal, quem está aqui também porque gosta de motorhomes e a vida nômade, saiba que o Jorge disse que lá motorhomes, combi-homes são muito bem-vindos. E é um lugar que, como a Carla já disse, é bonito, dá para passear, é turístico e tem as bebidas e etc. Nossa região aqui é muito, muito bonita, nessa parte aí do turismo do Circuito das Águas. Cada uma das nossas cidades tem sua particularidade, né? O Circuito das Águas são 9 cidades, então a gente tem Olambra, onde vocês podem ver as flores, a gente depois tem Jaguariúna, Pedreira. Pedreira, a gente tem a questão da porcelana, das compras de decoração, depois vamos para Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Socorro, Águas de Lindóia e Lindóia. Então a gente tem aí 9 cidades que compõem aí o circuito e sem dúvida um prato cheio, né, para qualquer pessoa que venha conhecer e sem dúvida também um bom lugar para fazer negócios. Quase não consigo fazer. E é um bom lugar também para fazer negócios, né? Então assim a gente tem muitas conexões, então assim não é só a cidade de Campinas, toda a nossa região aí em volta, a gente tem a cidade de Paulínia também, tem a questão também muito da questão de negócios ligados ao cinema, né? A gente tem um polo de cinema em Paulínia, né? E os negócios tradicionais que acontecem em todas as cidades. Eu não sabia do polo de cinema em Paulínia. O que exatamente tem em Paulínia há um incentivo, né? Vários filmes foram gravados em Paulínia. Nossa, que legal. E existe um incentivo mesmo da prefeitura e tem um teatro lá, assim, gigantesco, maravilhoso, com uma super estrutura para receber os melhores espetáculos. Então, assim, cada uma das nossas cidades, né? Fica até difícil eu falar das 22. Pois mas a gente tem assim, né? Acho que você vai ficar mais de 2 semanas aqui na nossa região. Porque um cronograma apertado. A gente tem muita questão aqui também, a gente tem algumas cidades que fazem parte do circuito das frutas, então a gente tem a cidade de Valinhos, né, que é a capital do figo roxo, temos Vinhedo, né, assim, Indaiatuba, então assim, é uma região muito vasta e eu amo viver aqui, né? Então para você ver a importância do equilíbrio, apesar do agro não ser realmente o mais forte, estamos até agora falando do agro porque tem bastante coisa, ou seja, não é porque é fraco, é uma questão de perfil. Me fale mais sobre o perfil de serviços. Por que você identifica o perfil de serviços como o mais ativo, mais buscado na região? Hoje, depois com a questão da formalização, né, da questão da lei do microempreendedor individual, a gente teve uma grande gama de pessoas que trabalhavam por conta própria, mas não se tinha um registro. Então você tem o cuidador de idoso, você tem o pintor, você tem a questão de prestação de serviços em geral. Área de beleza, Isso, área de beleza. Então, com a lei do microempreendedor individual, possibilitou que essas pessoas saíssem da informalidade e tivessem um CNPJ inicial do MEI. Então, e gera números, dados, né? Mas Campinas também é uma cidade que está muito ligado também à tecnologia. Sim. Né? Então a gente tem aqui uma associação em Campinas, que é a Campinas Tech,
né? A gente tem muitas aceleradoras aqui no município, a gente tem a questão também, muitas startups, né, fundos de investimento, a gente tem todo aquele burburinho, né, que fica em volta desse ecossistema de inovação. Então, a gente tem vários institutos de pesquisa aqui. Até agora, vou até pegar aqui a data, anotei para a gente vai ter o Inova Trade Show, dia 3 e 4 de novembro, aqui em Campinas. Olha só que legal. E ele vai ser dentro do Instituto Agronômico de Campinas. Então, que vai mostrar todos esse ecossistema de inovação em funcionamento. Né? Aí é um show, né? A fica parte aí o convite, fica o convite para estar vindo para Campinas dia 3 e 4 de novembro. Então, a gente tem também no processo da parte de TI. Legal. A parte de TI é muito desenvolvida aqui em Campinas e aí engloba também a questão da prestação de serviços. Então, não posso dizer categoricamente que é isso, mas assim, na minha visão... E é muito fomentada pelas universidades também, né? Sim. Ou seja, vai formando alunos na área. E quando eu vim morar aqui em Campinas, meu pai veio para trabalhar numa empresa que era uma das primeiras importadoras da Apple na época, ou seja, dos primeiros Macintoshes. Então, realmente, a tecnologia nos trouxe para cá e que acabou nos levando também, porque a coisa cresceu tanto que a gente foi para a capital. Mas, realmente, a tecnologia e as faculdades formam muitas pessoas dessa área, né? Sim, com certeza. A gente tem a Unicamp, né, que é bem expressiva, a Universidade Estadual de Campinas. A gente tem a PUC Campinas, que também tem uma formação nessa área de TI. Mas, e a Helena Ferrari, nossa Relações Públicas, trabalha lá. Oi, Helena. Que legal. E aqui a gente também tem o movimento, né, de incubadora de empresas dentro da Unicamp. Então isso já é fomentado desde a base. Unicamp é um parceiro Sebrae também, nós temos um programa de apoio às empresas incubadas. Então, a gente tem todo esse fomento, né, da própria faculdade, fomentando a tecnologia, fomentando a inovação, e não só, tem outras faculdades aqui, outros players, que fomentam todos esses negócios ligados à tecnologia. Então, assim, polos de pesquisa, né, institutos, então a gente tem todo esse conhecimento aqui que proporciona negócios, né? Então, a gente tem essa organização, que é a Campinas Tech, né, o Sebrae faz parte dessa organização não é Sebrae, são vários players conectados aí, trabalhando pelo ecossistema de Campinas. Que bacana. Então, você entendendo os serviços, serviços gera mais serviços. Geralmente, serviços puxa uma sardinha para si, mas ela depende muito do comércio local. Porque ela nutre o serviço, ela nutre a tecnologia, ela nutre tudo isso. Como é que é o comércio? É um comércio mais voltado para o varejo de consumo, ou seja, ela abastece a cidade ou não? As cidades já recebem essa distribuição do comércio também? As cidades aqui, elas são bem autônomas, né? Isso a gente percebe, as cidades são bem completas, né? A gente não tem cidades que dependam muito de outras, então as cidades elas têm todos os tipos de empresas de serviço, de comércio, né, a questão da indústria, né, que a gente vê algumas concentrações no ramo industrial. Por exemplo, a gente vê no circuito das águas, a gente vê uma concentração de confecções, a produção de malhas, né? Depois em Pedreira a gente vê a indústria da cerâmica, do plástico, né, que faz a parte de decoração. Depois a gente vem aqui para Campinas, a gente tem muita indústria alimentícia, que é a metalmecânica, né, indústria gráfica, mas assim, a região, a gente tem algumas particularidades do ramo industrial, mas assim, todas as cidades têm todos os tipos de negócios, são bem completas, né, e os negócios acontecem de forma regional aqui. Difícil, né, muitas vezes a gente vê um negócio de Campinas que atende toda a região, atende até fora do estado, então essas são as possibilidades. A gente está num local muito, como eu digo para você, privilegiado, né, perto de grandes rodovias, né, então para negócios a gente está muito próximo a São Paulo, a gente está no caminho do interior, a gente tem malhas viárias excelentes aqui, então te diz que é uma região especial, Campinas, né? Não é puxando sardinha, mas
Campinas para negócios e possibilidades, a concentração empresarial aqui é muito forte. Sim. Bom, e aí me leva uma pergunta que eu puxo um pouco sardinha para o meu lado. Ótimo. Eu sou empreiteco, né, há 11 anos, o pessoal já está cansado de ouvir isso, inclusive, mas eu sou... Nós agradecemos, porque você está sempre falando. Tem que falar e o pessoal já ouviu e vai continuar ouvindo, porque faz toda a diferença na vida do empreendedor, tudo aquilo que traz no pós, no comportamento, acaba sendo um agregador absurdo para todos os negócios, não só para as pessoas, mas para os negócios prosperarem. A gente tem que lembrar que negócios são várias famílias. São famílias sustentadas por negócios que pagam salários, então isso faz bem para o ecossistema como um todo, para a sociedade. Mas e como é que é de uma cidade tão voltada para serviços, principalmente, e para o comércio? Deve ser uma das cidades, uma das regiões que mais tem empretecos do Brasil, inclusive. Nós chegamos a já fazer, olha, posso estar enganada, mas chegou a 11 a 12 empretecs num ano. Em um único ano. Caramba, isso é muita coisa. Uma concentração muito grande, né, de seminário. Sem dúvida, o Empretec é um seminário transformador. Com certeza. Né? E a gente agradece que você, Leandro, fale desde 2011, eu sou empreteco, né? Então a gente vai ter uma turma, até te convido para estar aqui com a gente na semana que vem. Já estarei, certeza. De 24 a 29 de outubro a gente tem uma turma Empretec, depois a gente vai ter uma em dezembro ainda, que é a última do ano. Então para você ver a sequência, né? A gente fez uma em Jaguariúna, que é uma cidade atendida nossa, agora já estamos fazendo outubro, sim, né, Campinas, depois dezembro de novo. Então vocês não fazem só em Campinas, vocês distribuem nas cidades da região também? Sim, já fizemos em Sumaré, já fizemos no Circuito das Águas. Isso é muito importante. Para a gente proporcionar, né, que fique mais fácil ao empreendedor o seu deslocamento. Né? Porque tem muita gente que não tem condições de ficar... É um seminário intenso. São 6 dias. Pois é, né? e é quase 24 horas, né? Não posso dar spoilers, né? Não é isso o caso, mas, enfim, vai embora para um hotel. Não precisa dormir no Sebrae, tá, gente? Não é isso. Mas mesmo assim, para mim estaria super fácil fazer o Empretec. Agora, né? Porque eu posso estacionar na frente, mas isso seria muito complicado, o pessoal ter que passar a semana inteira. A gente já passa a semana inteira dedicado a isso. Sim. Mas longe de casa é ainda mais complicado. Isso facilita, né? Tendo nas cidades facilita. E dependendo, cada ano a gente tenta privilegiar uma cidade, tenta distribuir isso. É um seminário super concorrido, né? E a gente tem muita indicação de ex-empretecos, né? Pessoas como você que fizeram, indicam para parentes, para amigos, para sócios, né? Para quem quer iniciar um negócio ou para quem já tem. Então é um seminário transformador. Eu também sou fã de carteirinha, né? Trabalho no Sebrae, né? Eu digo que eu falar bem já, né, é de praxe, né? Mas quando a gente tem um empreendedor como você, né, levantando a bandeira do Empretec, a gente fica muito feliz, porque é um seminário realmente transformador, né? Tem o antes e depois do Empretec, a sua virada de chave empreendedora, virada de pensamento, né? E como que você potencializa as suas características empreendedoras, porque nós todos somos empreendedores. Exatamente. Né? A gente, né, aquela coisa, nós somos empreendedores, mas como que a gente se reconhece e como que a gente acredita na gente para a gente empreender e transformar, porque o empreendedor é aquele que assume risco em favor de algo, né, de algo novo que vai acontecer. Então, toda vez que você estiver assumindo um risco e tentando algo novo, você é empreendedor. E eu digo, Leandro, seja um empreendedor com CNPJ, seja o intraempreendedor, que a gente estava conversando, que é o funcionário veste a camisa, né, o funcionário... Faz a coisa acontecer, mesmo que não seja a empresa dele, mas ele faz como se fosse dele. Né? Todo mundo fala, a Carla veste a camisa, o Leandro veste a camisa. Então pode ter certeza que tem comportamento empreendedor nesse colaborador. E a gente também tem o empreendedor social, aquele que faz acontece em prol dos outros, do bem-estar, né, do outro, né, pela humanidade. Então, assim, ser empreendedor é uma forma de atuação. Sim. Né? Não é ter um CNPJ. Tem muito empresário que não é empreendedor. Exatamente. E aí o empreendedor é uma mudança aí de status, né? Uma mudança de você passou por isso, você sabe quanto Empretec. Assim, não é o Sebrae que está falando, eu estou falando aqui, Leandro está falando, eu vi empreendedor chorando, porque se percebeu com a necessidade de melhoria, quando percebeu que muitos comportamentos ele não estava aplicando, e ele teve um upgrade na empresa absurdo, porque ele decidiu colocar a filha dele à frente.
Isso é de uma resiliência absurda. Ele se perceber limitado não é qualquer um. E ele teve essa oportunidade de se perceber limitado, obviamente que buscando melhorias, mas isso é de uma nobreza que fez a empresa dele não quebrar e exportar pão pelo Nordeste para fora do Brasil. Excelente. Então, é um a gente case que eu se vi conhecer, na minha frente. né? Acho que o Empretec ele traz uma chance de autoconhecimento muito grande para você potencializar aquilo que você já tem, né, como ponto forte, e para melhorar aqueles que você precisa, e até mesmo para entender que, olha, talvez eu precise de ajuda aqui, né, para que eu possa alavancar meu negócio. Então, sem dúvida, o Empretec é um seminário transformador. A gente tem nos 33 escritórios aqui no estado de São Paulo, não só no estado, a gente tem no Brasil todo. É um seminário da ONU, o Brasil tem a chancela, o Sebrae tem a chancela no Brasil para aplicar. Então, que bom que você levanta a bandeira, né, e traz isso pra gente. E temos... Ele é brasileiro? A gente estava conversando, ele é brasileiro? Não, ele é da Organização das Nações Unidas, e o Sebrae tem a chancela, né, no Brasil para fazer. Eu estava me referindo ao que a gente estava conversando sobre Gango, o nome dele. Roberto Gândara. Gândara. Isso, Roberto Vou marcar, vou dar um jeito desse vídeo chegar nele. Olha, Roberto, eu que te indiquei, viu? Foi. Ela estava me contando aqui que o Roberto, né? Isso. Que o Roberto... ele já foi seminarista, facilitador, não é seminarista, facilitador de uma turma lá nos Emirados Árabes. Isso. Caramba! A ONU, como a Carla já mencionou, o Empretec é uma iniciativa, é um material vindo da ONU, com a chancela no Brasil do Sebrae. Só o Sebrae. Só o Sebrae no Brasil pode aplicar. Exatamente. Né? Mas, ou seja, temos brasileiro, e a minha pergunta foi com relação ao Gândara. O Gândara é brasileiro. Isso, brasileiro, ele é aqui de Campinas, ele aplica seminários no mundo inteiro, ele é um grande parceiro do Empretec, existe uma associação de empretecos em Campinas, a AEC, Roberto Gândara faz parte também. Depois eu vou até te passar aí os contatos, para eles estarem junto, né, aí no Roteiro Empreendedor, e são grandes batalhadores do Empretec, né, e o Gândara é uma referência aí, né, internacional para a gente nesse seminário, e está aqui do lado, então se ele estiver por aqui eu tenho certeza que ele vai conceder a entrevista aí para o canal. Show de bola. Carla, me diz uma coisa, e o ecossistema dos empretecos, eles costumam... Eu vou falar antes da pandemia, porque pós-pandemia a gente ainda está ajeitando as melancias na carroça, né? Ou seja, está se reorganizando. Antes da pandemia, qual que era a sazonalidade a periodicidade, perdão, de encontros? Como é que é o contato entre eles? Acontecia, era raro, poderia melhorar? Como que era isso? Leandro, toda a turma que acontece do Empretec, né, ela tem um encontro 21 dias após o término, né? É um encontro de troca de experiência, de contar como está indo, de relembrar as características do empreendedor de sucesso. Então é um workshop que dá base, né, para estruturar tudo aquilo que você vivenciou durante o seminário, durante 6 dias. Esses encontros a gente tem presença maciça, tá, dos nossos empretecos. Eles vêm para o encontro de 21 dias e cada grupo de empretec acaba fazendo um grupo do WhatsApp, onde eles se mantêm ativos, né? Até antes da pandemia a gente tinha encontros regulares aqui em Campinas, no escritório, era o Conexão Empretecos. A gente pretende retomar isso, né? Tá tudo, como você falou, ajeitando as melancias aí no lugar, a gente tá, né, voltando, né? Voltando ao normal, normal, né? Então a gente manteve alguns desses encontros online, fizemos algumas coisas, mas a gente quer retomar com o presencial, o olho no olho, o café, né, e essa conversa, porque é muito rico a conexão entre empretecos, né, e é aí que gera negócios. Então, quando o empreteco ele encontra outro empreteco, ele entende do que está se falando, e a conexão acontece, e negócios podem também ser viabilizados. Então, nossa intenção é intensificar isso. Né, isso já acontece hoje no workshop de 21 dias, algum outro encontro online, mas queremos trazer para o presencial de novo. Perfeito. É muito importante a gente lembrar, para você que está assistindo a gente, que não é um compromisso, não é uma obrigação do Sebrae manter os grupos unidos pós-evento de 21 dias. Né? Porém, eu sugiro para você que é empreteco ou que será Empretec em breve, que
fomente isso na sua região para que façam esses encontros acontecer, independente da iniciativa do Sebrae. Eu sei de muitos spoilers que estão acontecendo, de coisas que é para agregar. Tivemos, não é exatamente isso, mas tivemos, por exemplo, o lançamento na Feira do Empreendedor do Clube de Negócios, Sim, que é fantástico, que foi coberto em primeira mão pelo Roteiro Empreendedor lá presencialmente na feira, tá aí no card aqui no YouTube, para você acompanhar como é que foi, com a participação do Ivan, do Rodrigão, que é querido por todas as regionais, teve essa apresentação do Clube de Negócios. Eu sei também de outros eventos que estão acontecendo em prol dessa união dos empretecos. Sim, até os empresários estão sendo convidados a fazer parte do Clube de Negócios, né? Um clube que vai permitir conexões, né? Que gerem, aí já gerem negócios, como diz o nosso diretor Ivan, melhores e maiores notas fiscais ao empreendedor. Exatamente. Que é isso que é o trabalho do Clube de Negócios, né? São conexões que geram resultados. Perfeito. Então, eu deixo aí na descrição o link do Clube de Negócios Sebrae, tudo junto.com.br, para você acessar. Não agora, não. Calma. Não agora, daqui a pouco. Termina de assistir aqui com a gente. Aí você vai fazer o seu cadastro. Um agente da sua região vai fazer uma avaliação contigo, uma entrevista. Eu já tenho a minha marcada, eu já fiz o meu cadastro, eu tenho uma reunião com o agente, e aí a gente vai poder ter o acesso ou não, vai que eu sou reprovado, não sei, né? Não. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Super bem-vindo no Clube de Negócios, viu, Leandro? E para mim a grande questão é o seguinte, é óbvio, sempre fazer negócios é o foco, como disse o Rodrigão lá presencialmente. O Ivan disse para ele que o foco era negócios, negócios e negócios. Eu sou um grande defensor daquilo que é natural, e isso é o natural, os empreendedores quererem fazer negócio. Mas eu sou ainda mais defensor, principalmente para quem é empreteco, para que nutram entre eles os comportamentos. Porque quando a gente faz esse estudo, essa manutenção dos comportamentos, a gente melhora a oportunidade de fazer negócios. Para mim é o seguinte... não adianta você gerar as oportunidades se a gente tem um monte de lenhador com machado não afiado. Diz, né? Gaste mais tempo afiando o machado. Pois né? é. O seu trabalho vai ser muito menor depois. Ou seja, explore os seus comportamentos, estude os seus comportamentos, afie o seu machado, para que quando apareçam oportunidades como essa do Sebrae, de participar de um clube de negócios, de participar de um grupo do WhatsApp, de participar de um encontro presencial, esteja mais preparado, porque senão é sempre um grupo, é um varal, e aí não vale isso só para o Sebrae, para os empretecos, mas vale para qualquer grupo de negócios que você tem aí no WhatsApp. É um monte de gente colocando promoção. E os grupos de networking, eles dão resultado para quem tem uma estratégia, para quem tem um objetivo para participar e quem tem um caminho a seguir, né? Então, Exatamente. A gente tem que estar preparado, como você falou, tem que ter uma forma de contato, eu tenho que ter aí, né, um cartão de visita virtual, ou um cartão físico para um evento, né? Eu preciso estar no meu Instagram, lá com a minha bio conectada com o meu WhatsApp. Então, são cuidados que você tem que ter, porque senão você fomenta um monte de contato, depois você não atende o telefone. Exatamente. Então, e aí eu não respondo aquele potencial parceiro. Então, assim, a gente tem que também trabalhar, né, como diz, da porteira para dentro aí, né, Leandro? Se organizando como empreendedor para estar num clube de negócios. Então, para quando chegar essa oportunidade, até numa rodada de negócios, eu saber apresentar meu negócio. Exatamente. Eu saber negociar. Então, para isso, o Sebrae oferece os cursos e treinamentos, né? A gente tem aí uma agenda completa, né, de treinamentos gerenciais, que, né, desde preparação do marketing, né, dessa questão de estruturar o mínimo para que você possa estabelecer contatos. E para esses cursos, Carla, eu estou aqui em Campinas, quero abrir o meu negócio, já abri meu negócio, estou com dificuldade aqui ou ali. Preciso de conhecimento prévio para poder fazer os cursos ou posso procurar o Sebrae a qualquer momento, em qualquer estágio de conhecimento? Qualquer estágio de conhecimento, a gente tem um produto certo para cada empreendedor. Então, se você tem um sonho de abrir um negócio, a gente tem nosso atendimento aqui das 9 às 16, a gente fica na Rua Abolição, aqui em Campinas, na Ponte Preta, né, número 881, mas é bem simples, o Sebrae está em 33 aí, escritórios regionais, e em cada uma dessas cidades a gente tem um posto do Sebrae.
Então a gente tem aí hoje, posso falar para você, em Campinas, a gente tem Sebrae aqui, que é o nosso posto Sebrae, nas 100% da nossa região. Que então legal. qualquer cidade que você tiver aqui da nossa região já tem. E outros regionais, como São José, como Sorocaba, que você já visitou, também a gente tem um número imenso de postos do Sebrae. Então a rede do Sebrae está à disposição. Então, se você quer iniciar, venha primeiro no nosso atendimento. Nosso atendimento vai te orientar e vai te indicar os melhores cursos para você fazer. Eu já tenho um negócio, preciso de uma consultoria. A gente tem um time de consultores para atender, programas de inovação para a sua empresa participar. Né? A gente tem um agente local de inovação, que é um programa assim, excelente, que traz, né, essa questão da inovação para a micro e pequena empresa. A gente tem um bolsista de inovação que vai até o seu negócio, conhecer particularmente, né, particular a sua empresa, traçar um plano de inovação junto com o empreendedor. Né, com acompanhamento. Com acompanhamento, porque assim, o resultado só vem para quem coloca em prática. Exatamente. Então assim, a gente tem muitas ferramentas e muitos cursos para você empreendedor, né, para você mudar o seu negócio, para você atingir um outro patamar, mas vai depender muito de você. Né, da sua proatividade. E aí o que você me fala dos grupos, né, desses grupos de networking, né, como depende muito da proatividade do empreendedor, de fomentar isso, de provocar reuniões, de gerar parcerias. Isso é uma competência empreendedora que é passada aí para todos no seminário Empretec. E eu vou puxar um último gancho aqui, não puxo sardinha para o Sebrae, é natural, mas eu tive a oportunidade de conhecer a fundo, né, e inclusive bati um papo com o Paulo Menezes, que o Paulo Menezes, ele tem um cargo que eu não vou nem lembrar, ele é coordenador, ele é o manda-chuva da faculdade de Sebrae, que eu não conhecia a fundo e que tive oportunidade na Feira do Empreendedor de estar lá no stand. É um mundo novo, né? É um mundo novo. A faculdade de Sebrae. E a faculdade de Sebrae me impressionou, porque não só porque ela já tem 4 anos, mas porque ela está como nota máxima no MEC e tem cursos de graduação, pós-graduação, e eles não gostam muito de chamar de cursos livres, mas cursos para quem não é graduado, para poder fazer também, tanto presencial e online também, ou seja, são 2 MBAs, mais a graduação de administração e os cursos livres, para quem tem, de novo, qualquer nível, obviamente, de conhecimento de negócio, ou para quem quer abrir ou já tem um negócio próprio. E sempre com olhar na prática, né? Mão na massa, total. Faça Teve aula lá presencial, né? Lá da faça faculdade. Acontecer, então a gente sai. Lógico que a gente tem a teoria, como em qualquer outro curso, mas a gente é muito mais prático, né? Mão na massa, faça você mesmo, no sentido de fazer acontecer, né? Do empreendedor. Então, sem dúvida, bem lembrado aí da faculdade Sebrae, é um mundo à parte, né? E na feira, o empreendedor, eles estavam com um stand específico aí, bem interessante, mostrando todas as potencialidades que a faculdade traz, né? Para quem um dia quer empreender, que é o caso de muitos alunos lá, e para outros alunos que já são empreendedores e voltaram a estudar. Né, que isso também é um movimento muito importante, eu né? Matriculado. Eu tive que analisar, eu falei, puxa, eu estou viajando, o que eu vou fazer? Eu quero sair. Eu quase fiz a matrícula ali. Aí eu comecei a bater um papo com o Paulo e a gente acabou conversando e gravando. Eu não sei se vai estar ainda, talvez eu aponte aqui em bobo, mas pode ser que já tenha sido editado e lançado no canal, mas se já está disponível um bate-papo de mais ou menos uns 8, 9 minutos com o Paulo, que tem uma mente... Eu fiquei impressionado, eu conheço 2 pessoas que têm mentes fluídas como a dele, ele é a segunda pessoa, e por coincidência são 2 de Recife, 2 pernambucanos. Se eu estiver errado, Paulo, me desculpe, me disseram que você é pernambucano, mas as pessoas do Pernambuco têm uma mente muito acelerada, como o Murilo Gun, né? Absurdo, absurdo. Cara, para a gente ir para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria perguntar para você o seguinte... Hoje o pessoal de São José dos Campos e região, Mogi das Cruzes, Alto do Tietê e região, Sorocaba e região, já está nos acompanhando, conhecendo um pouco mais de Campinas e região, e eles querem saber, eu consigo empreender aí, fazer conexões e negócios? Que área que pode ser mais interessante para esse povo vir para cá, trazendo recursos e querendo investir na região?
Sem dúvida, Campinas tem múltiplas opções, né? A região de Campinas, como eu falei para vocês, desde o agronegócio, né? Com as indicações geográficas aí de café de cachaça, questão do turismo, a questão, né, da indústria, e assim, mas eu dou um destaque especialmente para as startups aqui da nossa região. Legal. Né? A gente tem negócios aí promissores, né? O Sebrae apoia muito as startups aqui na regional, e assim, a gente tem esse movimento do ecossistema de inovação. Então, assim, há possibilidade em tudo, né? Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Essa busca de informações. Então, onde você olhar, em qualquer setor da economia, há oportunidades. Mas eu pediria uma atenção especial aí ao ecossistema de inovação, às startups que estão em fase inicial e que precisam, muitas vezes, do investidor para alavancar seus negócios, né? A gente sabe que esse investimento inicial pode proporcionar negócios futuros e quem sabe, né, novos unicórnios aí nesse sistema. Pois é. Então, assim, é sempre um olhar. E aí a gente tem muito Demo Day, né, que são eventos de apresentação de startups aqui na região. Então, são momentos, né, que vocês podem vir conhecer aqui, né, de aceleradoras que apresentam suas startups. A gente não está falando para você mudar de endereço, é basicamente para você conhecer ecossistemas diferentes e que, de repente, pode te trazer um insight diferente para você aplicar no seu negócio. Mas querendo morar aqui na região também, é uma região excelente, né? O mercado imobiliário agradece. Também a N tem para todos os gostos e aí todas as possibilidades também. Sem dúvida, o estado de São Paulo, né, é um estado muito privilegiado, né, pela sua malha viária, pela sua localização, pelas oportunidades, mas assim, eu digo que Campinas é um tanto especial. Ela não é nascida aqui, mas ela já está aqui desde a época da faculdade e ela defende como se fosse da terra dela. Eu vim com 17 anos, já passei dos 40 e ainda escolhi esse lugar aqui para viver, viu? Então é minha cidade de coração, né? Nascida, sou de Taubaté, né? Se eu não falar, meu pai e minha mãe me matam. Vale né? do Paraíba, Vale do Paraíba, vizinha da minha terra, São José dos Campos. Tá tudo em casa ali. Amo também Taubaté, por favor, Vale do Paraíba tá no coração, mas escolhi Campinas para viver, a região de Campinas. Perfeito. Bom, chegando agora na nossa parte final, eu vou deixar aberto para você dar um recado para os empreendedores / viajantes desse Brasil que estão buscando oportunidades de empreender home office. Essa é uma pegadinha que a gente tem no final e que eu faço questão de abordar, porque não é mais uma questão de eu quero ganhar dinheiro viajando como um estilo de vida. Sim. Eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação e uma nova realidade. Sim, com certeza. Então, tivemos, inclusive vou mencionar aqui, antes mesmo de me aprofundar, que a filha do Júlio César está de mudança para Portugal. Já estava de mudança para Portugal. Já estava, com tudo programado. Tudo certo, para trabalhar home office para uma empresa, para uma startup. Isso. Quando, na metade do processo, recebeu uma nova proposta. Talvez a gente consiga contato com ela para bater um papo com ela, mas ela recebeu uma nova proposta, mudou o itinerário da empresa, home office, mas vai continuar indo para Portugal. Isso. Ou seja, vai trabalhar à distância. São novas possibilidades, né? Pois Eu acho que a gente pede essa questão também, a gente tem que tirar isso um pouco dessa questão dos limites, né? Limites físicos do trabalho, né? Hoje, com essa questão da conectividade, né? E a facilidade de comunicação, a gente pode trabalhar em qualquer lugar e de qualquer lugar, né? Lógico que a gente tem alguns setores que nunca vão mudar, né? Como, por exemplo, num hospital, né? Numa questão de uma oficina mecânica, que é a mão na massa. Mas a maior parte dos trabalhos hoje a gente pode fazer isso de uma maneira de home office ou de uma maneira, né? A gente chama aí até online, né? Quer dizer assim, eu digo que para quem quer começar nisso, eu acho que todo empreendedor ele tem sucesso, Leandro, quando ele gosta do que faz. Isso faz então não diferença. adianta eu, Carla, né, aqui representando o Sebrae, dizer, olha, faça isso que dá dinheiro, faz aquilo. Porque se você fizer alguma coisa que você não gosta, você não vai ter sucesso. Vai ter dificuldade. Porque aprender a fazer também é outra coisa importante. Uma coisa é você fazer o que gosta. A Carla adora cozinhar, mas não sabe cozinhar nada. Ela só faz lá, né, para os amigos, né, diferente de ter um restaurante, né, Carla?
Mas então a Carla não pode buscar um curso de gastronomia, a Carla não pode buscar uma especialização em comidas argentinas, em, né, comidas japonesas. Isso eu posso buscar. E aí eu vou de encontro com o terceiro pilar, que eu acho que é quando que eu acho o meu negócio perfeito? Quando eu faço o que gosto, quando eu sei fazer e saber fazer, a gente pode aprender. Pode aprender. Todos nós podemos aprender. E o terceiro é o que o mercado quer. Então, quando você olha qual que é, contra a maré. quando você entende qual que é a necessidade, né, do mercado, a necessidade do outro, quando você entende, porque pode ser um mercado que você pode atender outras empresas ou você pode atender o consumidor final. A gente fala negócios para negócios, o B2B, ou negócios para consumidores, o B2C. Né? Então, quando você entende, para mim, Carla, quando eu junto o que eu gosto de fazer, aquilo que me brilha os olhos, sei fazer e que o mercado quer, não tem erro. Estou aqui, eu gosto de viajar, eu aprendi que eu posso fazer isso, estou melhorando a cada dia a produzir conteúdos e ir atrás das informações. Estamos aqui, né? Cheios de câmeras aqui. Várias coisas, os bastidores aqui, adaptando. Você aprendeu isso, não aprendeu? Aprendi, fui atrás, me informei muito, ainda estou batendo cabeça em várias coisas e aprendendo e aberto para aprender e totalmente entendendo que o mercado quer consumir essa informação, que o mercado precisa consumir essa informação. E tenho certeza que os seus seguidores, ele te fala qual conteúdo ele quer, ele te sinaliza isso e você vai atrás. Então, quando você junta, para mim, essas três questões, você tem um negócio de sucesso. Então, assim, e é particular de cada um. Sim, né? Sucesso para cada um. Agora, a questão, né, da questão, a gente estava até conversando, né, da questão do nômade, né, nômade digital. Eu acho que a pandemia, ela só acelerou um processo que já vinha acontecendo. Sim. Ela facilitou isso e flexibilizou com que as empresas pensem de uma forma diferente. Perfeito. Porque o que importa para uma empresa é o resultado do seu trabalho. Sim. Não é a quantidade de horas e momentos que você passa sentado naquela mesa. Porque a gente tem muito o presenteísmo. Sim. Né? Então ele está ali, mas não está. Sim. Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas mudaram. Né? O mundo mudou. E assim, a velocidade agora só está maior dessa mudança, e eu vejo para o futuro cada vez mais negócios nascendo assim, né, profissionais nômades, né, e fazendo o que gosta. Como você me falou, você gosta de viajar, conhecer pessoas, então você está no lugar certo, tá dando né, tudo então certo. É isso que precisa para ter sucesso. Cara, muitíssimo obrigada. Obrigado. Te agradeço. Foi muito legal esse bate-papo, bastante coisa bacana sobre a região. Conheço um pouquinho, mas já percebi que quero conhecer bastante. Pode ficar um tempão aqui na nossa região. Esse negócio de cronograma é complicadíssimo, mas pode voltar, te digo. É isso. Pode voltar. Da mesma forma que eu fui para Mogi, fui para Sorocaba e, obviamente, sempre estarei em São José dos Campos, estou passando em Campinas e tenho certeza que eu vou sair daqui com a mesma sensação de que quero voltar e continuar explorando outras cidades que eu não vou conseguir. Mas, para você que está acompanhando essa viagem, já está curioso para saber qual que é a próxima cidade do Roteiro Empreendedor, continue acompanhando o nosso canal, não esqueça de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal e se inscrevendo no canal, coloque lá o sininho, porque daí você recebe as notificações do nosso canal. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Leandro. Sucesso ao Roteiro Empreendedor. Muito obrigado, de verdade. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conhecer a Vanerd, ela não conhece ainda. Sim. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.